No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 3 coisas. Vamos falar sobre o segundo dia de julgamento do Bolsonaro, que teve coisas bastante reveladoras. Nós vamos falar sobre o Tagliaferro, você lembra dele? O ex-assessor do Alexandre de Moraes, que tá soltando bombas, né, sobre o Xandão. Então ele soltou mais, vou mostrar aqui pra você, né, enquanto tá essa julgamento de mito, anistia no Congresso que passa, que não passa. Eu vou te mostrar o contra-ataque do STF e o Tagliaferro fazendo o contra-ataque do contra-ataque, tá? E nós vamos falar de Xi Jinping e Putin, falar de China e Rússia aqui também hoje. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e eu vou começar te falando o seguinte. Você viu que a Executiva Nacional da União Brasil expulsou o Matheus Batista, segundo eles aqui, né? Porque eles repudiam qualquer iniciativa que promova a discriminação por conta do projeto dele, que eu vou deixar o izinho aqui para você assistir, que ele quer restringir migração, fluxo migratório para sua cidade, porque os seus equipamentos de assistência pública estão absolutamente esgotados e eles estão com problemas orçamentários, né? Pra você ter uma ideia como funciona, eu nem preciso bater aqui na hipocrisia geral, de assim, meu irmão, pro União Brasil, então, sei lá, se você faz esse esquema com emendas, você compra votos, aí beleza, você é do Lula, você é do Bolsonaro, você muda de caminho, dane-se, isso aí tá tudo certo. Agora, se você faz um projeto para proteger tua cidade, tem que tomar cuidado com isso aí, né? Pra você ter uma ideia, teve um dirigente do União que chegou a dizer que, onde já se viu o cara fazer um projeto que para você mudar para a cidade você precisa dizer de onde você vem para ver se ele vai te aceitar, mas o projeto não diz isso, cara. Os caras sequer leram o projeto, cara. Expulsaram o cara. Então, se você quiser falar mais sobre isso, me deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo depois só sobre isso. Inclusive, o Matheus Batista tá em São Paulo, ele vai participar de um debate no Redcast. Se quiser, a gente faz até uma entrevista com ele. Beleza? Vamos lá, vamos começar? Vamos começar aqui, que aliás, assim, só uma coisa, tá? Quando o cara é afastado do partido, ou ele é expulso do partido, se ele é expulso, o mandato é dele. Se ele sai, você fala, eu quero sair, o mandato é do partido. Se o partido expulsa, o mandato é do parlamentar, tá bom? Vamos lá? Em prisão domiciliar, Bolsonaro recebe filhos em segundo dia de julgamento, né? Deixa eu passar rápido isso aqui, que eu quero chegar onde interessa logo. Mas aqui tem uma foto do cara do Bolsonaro, parece que tá mais magro, né, meu? E o Jair Renan, com aquela cara de imóvel. Vim aqui no imóvel do meu pai, no imóvel, né? E tá aqui a foto dele recebendo filho, não sei o que lá, e parará, né? E tem também, né, aliás, né, os repórteres na porta da casa que eu já vou te mostrar, mas antes eu vou te falar uma parada. Eu não sei se você viu, eu comentei na live, tá? Algumas coisas do julgamento que foram muito reveladoras. O que aconteceu? A gente viu na live basicamente 3 defesas, a do Augusto Heleno, a do Mauro Cid e a do próprio Bolsonaro. A tese de cada uma mostra como esses caras, eles nunca tiveram nenhuma condição de consertar o Brasil e de colocar o Brasil no eixo. Imagina se a gente estivesse numa guerra. Estou falando até de militares aqui. Eu vou te falar uma coisa. A defesa do Mauro Cid é basicamente o seguinte: olha, eu delatei. Então agora que eu delatei, eu preciso aqui de um alívio na minha pena, pô. O advogado tá lá falando, olha, ele delatou, né? Então o Estado agora tem que cumprir o papel, né? E não pode condená-lo, não sei, ele delatou. Então é basicamente o seguinte, a defesa do cara é, eu entreguei o meu, hein? Eu joguei meus amigos na fogueira, eu entreguei. A defesa do Bolsonaro é o seguinte, olha, o que ele falou não vale. A delação dele não vale. Prende ele que queria dar golpe. Eu tô de boa aqui. Em nenhum momento o Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro chega a dizer que em nenhum momento o Bolsonaro quis dar o golpe. Né? E foi até que eu falei, nem preciso discutir o mérito aqui, cara. Tipo assim, se o Bolsonaro ficasse parado, de boca fechada, ele já estaria errado, porque o golpe era em nome dele. Só que ele fez pior do que isso. Ele deu sinais contraditórios, ele articulou, ele editou minuta de golpe, ele fez reunião, ele falou pra galera continuar nas ruas, ele ficou falando, eu preciso de vocês aí, não sei o que lá. E outra, antes de 22, quando você pega lá em 21, as declarações dele sobre urna eletrônica, sobre Alexandre de Moraes, sobre eu não quero fazer o que a gente talvez tenha que fazer aí, pô. Assim, cara, tá muito flagrante, né? Mas o fato mais curioso é que o Bolsonaro simplesmente está empurrando. Não, realmente os caras quiseram dar um golpe, mas não tem nada a ver com isso. Tá tão feio pro cara que eles nem sentaram e falaram assim, vamos falar então que não teve tentativa de golpe, teve manifestação, teve qualquer outra coisa. Não.
Os caras estão um empurrando o outro na fogueira. Ó, teve golpe, mas o Bolsonaro não teve nada a ver com isso. O Bolsonaro não teve nada a ver com o plano punhal verde e amarelo. O Bolsonaro não teve nada a ver com a decretação lá do golpe, não tem nada a ver. Não, o Bolsonaro... Não. E a defesa do Augusto Heleno talvez seja a mais caricata, né? Que ele tá falando o seguinte, não, o Bolsonaro, ele se aproximou demais do Centrão, e aí ele escanteou o general Augusto Heleno. Não tem nem como o Heleno querer dar um golpe com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro traiu ele se aproximando do Centrão. Cara, e aí, enquanto... Você é inteligente, você vai entender o que eu tô dizendo aqui, né? Enquanto projeto, né, de grupo, olha pro PT, mano. Quando o PT degringolou, quando descobriram o maior esquema de corrupção da história da humanidade, o que o Zé Dirceu fez? Irmão, não delato ninguém, me prende, mas não delato ninguém. O que o Lula fez? Quando você sair daí, eu vou te tirar daí e você vai ficar rico e poderoso. E você entende que enquanto grupo, cara, você não vai conseguir combater o PT, ou o próprio Alexandre de Moraes, com esse bando de atrapalhados. Tira o que é moralmente correto. Tira se o Bolsonaro é ladrão ou se não é. Tira isso da conta. Você concorda que não tem como você gerir um país e fazer tudo o que você precisa fazer, guerra com crime organizado, se você tem esse tipo de gente? Não, eu delatei, agora eu quero a minha parte. Não. Ó, teve golpe, mas eu não tive nada a ver com isso. Não, pô, o cara me traiu com o Centrão. Cara, é muito foda, né? E aí, meu irmão, vamos lá. Tem aqui eles recebendo a visita dos filhos e tal. E aí, bro, tem a galera lá na porta da casa do Bolsonaro fazendo isso daqui, ó. Dá uma olhada. Aliás, falando em gafe, né, que o Bolsonaro deu uma aqui, teve um cara que falou assim, não, pô, o Anderson Torres, né, ele foi estuprado literalmente. Ô, Léo, põe um trecho aí, só pra galera ver. Me ajude, senador Magno Malta. Foi lá, busquei a pressão e até hoje não devolveram nada dele. Delegado Ramagem foi estuprado literalmente. Marcos... Foi estuprado literalmente. Ele foi literalmente estuprado. Os caras pegaram o Ramagem, literalmente estuprado. Ah, tá. Os caras meteram o Ramagem lá de 4 e falaram, creu, velocidade de 5. Cara, você tá se chamando de carniça, cara. Ai... O próprio morador se usou. Olha, doutor. Valeu, presidente. Tô sem saber o que fazer, né? Vai pra lá, valeu pessoal, tal, vai, volta, vai embora. E aí, sai aqui uma notícia, né, sobre o contra-ataque do STF da Lei Magnitsky. Olha só, Magnitsky. Estados Unidos questionam 5 bancos sobre a aplicação de sanções a Moraes. Instituições financeiras serão Itaú Unibanco, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e BTG Pactual. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos enviou nesta terça-feira uma carta para 5 grandes bancos que operam no Brasil com perguntas a respeito da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os bancos seriam esse que falei. Os bancos direcionaram o documento com as perguntas do Tesouro Americano a respeito dos compromissos das ações aplicadas para Moraes para as respectivas áreas jurídicas. Moraes sancionado pelo governo dos Estados Unidos, etc. E é aquilo que eu expliquei até no outro vídeo. Os bancos estão numa encruzilhada. Respeito quem? Respeito o ordenamento internacional aqui ou respeito à Suprema Corte Brasileira? Porque assim, em ambos os casos tem ônus demais. Você respeitar só o ordenamento jurídico, você vai ficar mal com a Suprema Corte, vai saber o que pode acontecer com você enquanto banco. Se respeitar só a Suprema Corte e ignorar isso, acabou para você, se isolou do sistema internacional que você depende todos os dias. É uma encruzilhada, cara. A Segurança da Folha de São Paulo, tarará. A Carta dos Estados Unidos foi enviada pelo Secretário de Controle dos Ativos Estrangeiros, órgão vinculado ao Tesouro dos Estados Unidos, né? E aí foi encaminhada aqui para os setores jurídicos. E aí tem até aqui o encontro com o secretário do Tesouro, ele terá acontecido 2 dias após uma reunião entre Bessente e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, ter sido cancelado. A aproximação de Haddad com Bessente foi uma tentativa de abrir um canal de negociação sobre a proibição de taxa de 50%.
né? E aí tá nesse impasse, cara. Tá nesse impasse. Você acha que o STF tá parado? Não está não. Olha aqui, ó, o STF prepara contra-ataque caso o Congresso aprove a anistia. Um dos planos de ministros do STF para reagir a uma eventual aprovação da anistia seria votar o fim das chamadas emendas impositivas. Então, como que funcionam as coisas aqui no Brasil? O STF vai decidir sobre uma matéria de interesse do Congresso Nacional à luz da lei ou à luz do interesse público? Não. Vai decidir à luz do que a Câmara vai fazer com os seus próprios interesses. Você vê como as coisas são, cara? E aí, nós vamos ter emenda? Nós vamos ter orçamento secreto ou não vamos? Depende se o Alexandre de Moraes vai ser sancionado, depende se a anistia, né, do 8 de janeiro vai ser aprovada na Câmara, depende disso. Olha como as coisas são resolvidas aqui no Brasil, cara. Vamos ver a matéria aqui, ó. O STF já prepara um contra-ataque caso o Congresso Nacional aprove a anistia a 8 de janeiro. O clima entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso pode esquentar ainda mais nas próximas semanas, com partidos do Centrão declarando apoio à ideia de anistiar os condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Ministros do STF já preparam uma reação. Um dos planos seria o Supremo derrubar as chamadas emendas impositivas, aquelas que o governo é obrigado a pagar aos parlamentares. Essas emendas, vale lembrar, já estão sendo analisadas em ações relatadas pelo ministro do STF, Flávio Dino. O ministro, inclusive, chegou a suspender parte do pagamento dessas emendas em 2024, alegando falta de transparência. Em outra frente de reação, ministros do STF têm sinalizado a líderes políticos que, se a anistia for aprovada pelo Congresso, o Supremo deve considerá-la inconstitucional. A justificativa dos ministros é de que crimes contra o Estado democrático de direito não podem ser perdoados de acordo com a Constituição. Em resumo... Posso falar? É uma tese jurídica. Juristas aqui no meu canal, comentem aí, velho. Eu não sei, cara, me parece uma tese jurídica que para em pé. Se o Congresso insistir na anistia, o Supremo já tem as cartas na manga para reagir. E a disputa promete ser intensa. Quer saber outros bastidores? É isso aí. E aí, sai aqui, né, o Tagliaferro, né, inclusive como é o nome dele? O Flávio Bolsonaro, né, tá fazendo lives com o cara, não sei o que lá, e sai isso daqui, né, dele falando que ele tem que sofrer impeachment, né, e a próxima, né, que é mais que ele fala de ameaça de morte, mas vamos ver essa aqui primeiro, que dá uma olhada no Tagliaferro junto, né, com o bolsonarismo querendo derrubar o Xandão. Este cara talvez tenha informações importantes, vamos ver. Golpe mais duro em Alexandre de Moraes, qual é a expectativa? O que é que você espera, então? Que golpe seria esse para Alexandre de Moraes? Olha, eu espero que, no mínimo, o ministro Barroso faça como se faz com qualquer servidor público, se afaste e se investigue. O meu material está à disposição do Supremo Tribunal Federal para que se apure e entendam e vejam que, de fato, ele cometeu Só uma coisa, se você não lembra do que ele tá falando, a gente fez um vídeo sobre isso também, tá aqui, ó, no canal, na segunda metade do vídeo, tá? Essas irregularidades. E da mesma forma que o Paulo Gonet também seja afastado e tenha o famoso PAD, que todos eles respondam no mínimo um PAD. Mas o correto, diante de tantas denúncias, é que ele seja impeachmentado, que Davi Alcolumbre faça paute o impeachment para que ele tenha um fim justo, né? Que é sair dali. Mas qual é a acusação contra o Gonet, PGR Paulo Gonet? Que a gente não conversou sobre isso aqui, sobre seus pontos em relação ao Gonet. Eu não fiz ainda nenhuma denúncia formalizada contra ele, mas o Senado vai fazer, que é referente às conversas, a manipulação, ou seja, o conluio entre PGE, TSE e o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o papel do próprio PGE, que é o Paulo Gonet, era de fazer independente e não de o próprio judiciário, né, o próprio Alexandre de Moraes, encaminhar para ele, para que ele tomasse atitude, né? Esse processo está invertido. Entendi. A sua acusação... O que esse cara denunciou em escrito dá mais credibilidade do que ele falando, cara. Ele falando aqui deu uma murchada, hein? Pela polícia. A sua acusação é referente à atuação de Gonet quando procurador eleitoral.
quando Procurador-Geral Eleitoral, e não como Procurador-Geral da República. Entendi agora. É isso, Não. né? Todo o meu trabalho é com base nas eleições, né, no período eleitoral, Sim. ou seja, de 2022 até o período que eu tive lá, que foi maio de 2023. O que Gonê fez depois dali e o que Alexandre fez depois dali, eu não sei, não tenho acesso e não posso nem falar sobre isso. Gostaria muito de ter mais provas para poder jogar ao público. Foi isso que picotou no começo da conversa. O senhor falou da Procuradoria-Geral Eleitoral, citou o Gonê, só que só deu para ver o E ali no final. Agora está esclarecido. Ali foi uma referência a Paulo Gonê, que ocupava a Procuradoria-Geral Eleitoral e agora está na Procuradoria-Geral da República. O senhor está disposto a colaborar com os Exatamente senadores? Vamos lá. E aí sai aqui essa parte que é mais grave, né? Ele fala assim, se eu tivesse denunciado antes, eu estaria morto. E permita-me fazer uma provocação aqui ao senhor em relação, né, ao que o senhor afirma ter havido diversas irregularidades durante a sua atuação no TSE. Por que, quando no momento dessas situações, o senhor não denunciou? Para quem que eu vou denunciar com a pele? Alexandre de Moraes? Ou para algum órgão abaixo? Algum Corregedoria não seria instituição passível? abaixo? Qual? Mas qual corregedoria? Da onde? Do Supremo Tribunal Federal? Me diz. Se fazendo o que eu estou fazendo, nada acontece. Na verdade, se eu fizesse algo desse tipo, hoje eu não estaria aqui denunciando, eu estaria morto. Então não tinha para quem denunciar. Que mesmo denunciando, jogando na imprensa, falando em Senado, falando em Câmara, nada está mudando. Então esquece, não existe. Se não estaria, se isso fosse uma coisa efetiva que surtisse efeito, eu estaria no Brasil, não estaria na Itália. Posso falar, cara? Vendo escrito é uma coisa, vendo ele falar é outra, né? Enfim, o que será que isso vai dar? Eu acho que nada. Eu acho que o Alexandre de Moraes é super poderoso, a Suprema Corte é super corporativista e ninguém tem o menor interesse em levar isso pra frente. É isso. Sabe como que a gente poderia acabar com isso? Votando em senadores verdadeiramente corajosos, sem rabo preso, a fim de realmente fazer uma CPI da Lava Toga e impeachment do Supremo que mereça. Agora eu vou te dizer, eleição ao Senado no Brasil é eleição majoritária. Você precisa escalar no partido, você precisa ter muito voto. Geralmente quem consegue fazer isso nos estados brasileiros? Os caras do Centrão, né? É isso. Vamos lá? Vamos falar de Putin e Xi Jinping? Sai aqui no Sampancher. Putin foi perguntado sobre o uso da guerra da Ucrânia para justificar tarifas dos Estados Unidos. O líder russo respondeu citando o Brasil, e ele ainda fala que o problema aqui é política interna, né? Que presente pro bolsonarismo, né? Vamos ver o que ele falou aqui, vamos lá. Это события на Украине – это только предлог для решения вопросов экономического характера в отношении ряда стран, экономические связи с которыми кого-то не устраивает. Ну, например, да, существует диспропорция в торговле между Соединенными Штатами и Индией, Соединенными Штатами и Китаем. Но нет никакой диспропорции в экономических отношениях между Бразилией и Соединенными Штатами. Pausa aqui. Claro que é desproporção. Claro que é desproporção, Putin. Pelo amor de Deus, as tarifas são, né, completamente diferentes. Mas enfim, né? Vamos lá. Первое. Второе. Дедлайн был обозначен 8 августа, а против Бразилии ввели дополнительные пошлины 6. Причем здесь Украина? Хотя ссылки были на Украину. Ну при чем здесь? Да ни при чем. Там проблемы, вот именно там, проблемы во внутриполитических раскладах. В том числе связано с взаимоотношениями между действующими властями и бывшим президентом Болсонaro. При чем здесь Украина? Ни при чем. Pois é. Vamos lá? E aí sai aqui o cartão do Faustão. Microfone capta a conversa de Xi e Putin sobre imortalidade e transplante de órgãos. O presidente russo e chinês falavam sobre a possibilidade de que os seres humanos possam viver até os 150 anos. Líderes mundiais compareceram ao evento que marca o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver aqui. Os dois caras que estão em guerra comemorando o fim da guerra. É foda, né? Que, aliás, né, você sabe que o Xi Jinping e o Putin são muito próximos, inclusive, né? Tem umas notícias, eu acompanho bastante aquele Hoje no Mundo Militar, e eu vi algumas notícias interessantes que teve um drone que foi russo, que foi interceptado pela malha antidrones ucraniana, e ele pousou inteiro, intacto, né? Aí os caras foram lá, pegaram o drone, abriram só peça chinesa. Um outro drone
Eu não lembro exatamente o que aconteceu, acho que ele foi explodir alguma coisa, ele não explodiu direito, alguma coisa aconteceu, e eles conseguiram recuperar a memória do drone. E quando eles foram ver a memória, tinha ali o fábrica na China. Os caras estavam lá fazendo o drone, acabaram filmando um teco da fábrica e ficou lá e foi embora. Né? Quer dizer, a China está, então isso é bem sabido, está mandando armas diretamente para a Rússia para ajudar na guerra contra a Ucrânia. Os caras, não, eu quero viver 150 anos para ficar 150 anos no poder, né? Vamos lá. A China apresentou pela primeira vez suas armas estratégicas baseadas em terra, mar e ar como tríade nuclear no desfile militar que celebra o 80º aniversário da vitória na Guerra da Resistência do Povo Chinês, após a rendição formal do Japão na Segunda Guerra Mundial. A apresentação foi feita nesta quarta-feira, dia 3 de setembro, e inclui míssil estratégico nuclear intercontinental de combustível líquido Dongfeng 5C, né? É isso aqui? DF-5C, né? Capaz de atingir qualquer parte do mundo. O míssil DF-5C foi exibido na praça Tiananmen, é isso? Em Pequim, durante o desfile militar. Um míssil balístico que é o que é superior a 20 mil quilômetros e pode atingir qualquer país, informam os chineses. Além dele, outros tipos de armamento também ganharam destaque no desfile, como sistemas de combate aéreo não tripulados, drones e veículos de combate não tripulados baseados no mar. O desfile foi transmitido pela televisão estatal chinesa. Os telões gigantes exibiam símbolos da paz, enquanto a multidão agitava milhares de bandeiras vermelhas distribuídas pelo regime. Dezenas de aviões e helicópteros traçaram o número 80 no céu, parcialmente nublado. Após desfilar em carro aberto e passar as tropas em revista, Xi Jinping, o presidente da China, afirmou em seu discurso que o renascimento da nação chinesa não pode ser contido. Agora, nosso país chegou a um estágio em que precisamos assumir maiores responsabilidades, afirmou o presidente chinês. A comemoração aconteceu após o encontro da cúpula, Vamos ver aqui, deixa eu só ver que os países que estão aqui. Vamos lá, China, Índia, Irã, Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Paquistão, Tajiquistão e Uzbequistão. Vamos ver o vídeo aqui. Pois é. E aqui sai aqui uma outra matéria também dizendo o seguinte, que o Exército de Libertação Popular da China apresentou seu poderio militar para o mundo durante o desfile em Pequim e revelou ao mundo sua nova arma laser. Só uma coisa, você vê que o próprio portal de notícia, para escrever a palavra arma, tem que disfarçar, cara. Não é estranho? Eu não posso usar a palavra arma? Senão a rede social, de forma completamente imprecisa, retira o negócio do ar? Que lembra muito momentos antes vistos somente em filmes de ficção científica. O evento foi realizado na capital chinesa nesta quarta-feira, trazendo o sistema LY-1, descrito pela mídia estatal chinesa como um dos sistemas de defesa mais poderosos do mundo na interceptação de drones e mísseis. A arma, que pode ser integrada a navios de guerra, foi projetada para neutralizar sensores ópticos de equipamentos militares inimigos e pode até mesmo causar cegueira em pilotos. Além do LY-1, o governo da China exibiu outras armas do país, como caças furtivos, drones submarinos e a tríade de armas nucleares chinesas capazes de serem lançadas a partir do mar ou ar ou terra. Um deles, o míssil DF-5C, foi projetado para atingir qualquer país ao redor do globo terrestre. A demonstração militar realizada na Praça da Paz Celestial contou com a presença de diversos líderes mundiais. O evento também marcou o encontro entre o presidente da China, Xi Jinping, e os líderes da Rússia, Coreia do Norte, Vladimir Putin e Kim Jong-un. Durante o discurso, o líder chinês alertou para o atual momento que o mundo enfrenta e disse ser necessário escolher entre a paz e a guerra. Xi, porém, tipo assim, olha esse monte de arma. E aí, mano, é paz ou guerra? A gente tem que escolher entre paz ou guerra. Xi, porém, acrescentou que a China nunca se intimida com nenhum valentão. O Brasil foi representado no desfile pelo assessor especial do presidente José da Silva, o Celso Amorim. Vamos ver o vídeo aqui, ó. Vamos ver.
Não intimida muito porque você não entende muito o que é, né? Você só acha, entendi, isso aqui vai soltar um laserzão na minha cara, né? Isso aqui? Então tá bom. E aqui, para finalizar, sai aqui, de Donald Trump para Xi Jinping. Por favor, transmita os meus mais calorosos cumprimentos a Vladimir Putin e Kim Jong-un, enquanto conspiram contra os Estados Unidos da América. Ai, meu Deus! É isso aí. Visto? Um abraço. Vamos questionar tudo. Tchau.